Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, Opinião Regional está no ar, aqui na tela da NTV. Você que sintoniza aí na sua casa, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, estamos no YouTube e também no nosso aplicativo. Você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe o aplicativo e fique por dentro de tudo o que acontece em Patos de Minas e toda a região. Enfim, o Opinião Regional de hoje está para lá de especial. Sempre trazendo assuntos em pauta, em destaque, assuntos importantes para toda a nossa sociedade. A informação é qualidade para você aí do outro lado que participa com a gente. Já te convido a mandar aí a sua pergunta, pode salvar esse telefone, é o 999 47 45 15 para você mandar a sua pergunta. E os temas de hoje está para lá de especial. A gente recebe no nosso programa de hoje o André Luiz, que é publicitário. A gente começa a partir de amanhã, nesse ano eleitoral 2024, aonde vamos escolher aí o nosso prefeito e 17 vereadores da Câmara Municipal aqui da nossa cidade, Patos de Minas, e a partir de amanhã começa aí as convenções. E tá chegando a campanha eleitoral. O que pode? O que não pode, as regras, as atenções que devemos ter aí durante essa campanha. A gente bate um papo com o André Luiz, que é expert no assunto, é publicitário, é do ramo e vai responder aí a sua pergunta. No programa de hoje também estará aqui com a gente a advogada doutora Eduarda Gomes Pereira, que vai falar sobre divórcio, as consequências pós-divórcio, divórcio versus traição. Quem trai perde todos os direitos? Quem é traído ou traída tem algum direito a mais? Enfim, todas as suas dúvidas no programa de hoje, Opinião Regional, aonde a sua opinião é o mais importante. Então participe com a gente, porque aqui a sua opinião é o mais forte. Vamos então para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho então a gente volta aqui com esse bate-papo super importante. Informação é qualidade para você aí do outro lado da tela. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional aqui no 8.1 e a gente vem batendo um papo bacana, importante para você que é pré-candidato, candidato, você que é eleitor também, fique atento, porque o nosso assunto de hoje é campanha eleitoral 2024. A gente recebe mais uma vez no Opinião Regional o nosso parceiro, ele que é publicitário, o André Luiz, da agência Promídia. André, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, David, pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores de Patos de Minas e região, essa grande audiência que a NTV possui. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre assunto tão importante para a sociedade, né, David? É importante para todos nós, não só para os pré-candidatos, né? Quem serão aí os candidatos, tanto a prefeito quanto vereadores, são as eleições municipais desse ano, mas também para o eleitor, né? Poder ficar atento, cobrar, né? E ficar atento se tem algum candidato aí da sua cidade que está querendo levar algum tipo de vantagem ou está em desvantagem também, então é muito importante. Bom, amanhã começa aí as convenções, né? Já está todo vapor aí os bastidores, né? O que você está sentindo, pensando aqui na nossa cidade, na nossa eleição aqui de Patos de Minas? Como é que tá os bastidores aí, André? David, amanhã começa o período regimental, né, digamos assim, pelo TSE para as convenções. As convenções que assim, é bom a gente explicar para a sociedade, né, para que é feita a convenção, né? Na verdade, a convenção é o regime burocrático que existe pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para se definir um candidato para o partido XYZ, né? Então, todos os partidos fazem as suas convenções para ali, entre eles, democraticamente, escolherem os seus candidatos, seja a vereança, seja o executivo, né? E assim, esses candidatos, aqueles que quiserem, né, colocar o seu nome à disposição, terão a oportunidade dentro do partido de lutar pela sua vaga, né? Aqueles que querem colocar à sua disposição da sociedade o seu nome, e assim isso é feito através da convenção. E na convenção ali é feito a escolha desses candidatos, que a partir de então, aí sim é definido como um candidato essencialmente, né? Antes disso,
o que a gente escuta muito aí são os pré-candidatos, né? Aquele que vai para a convenção, aí ele define-se como um candidato. É importante a sua fala, André, até porque quando a pessoa tem vontade de se candidatar, né, na política, não basta apenas a vontade. Eu quero ser, vou me filiar a um partido e vou lançar minha campanha. Não é bem assim. Você, claro, tem o período certo de você filiar, transferir, né, para um partido ou para outro, mas é o partido que vai fazer essas convenções, no caso, as reuniões, os debates, enfim, cada um ali no seu regimento, para poder, enfim, escolher se você vai se encaixar no perfil daquele partido ou não, né? Exatamente, né? A regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral diz que o partido ele é feito para quê? É justamente para poder colocar as suas ideologias, as bases ideológicas, para que a sociedade possa melhor definir e escolher lá nas urnas, né? Nesse ano, no caso de 2024, no dia 6 de outubro, definir ali as melhores ideias, as melhores proposições através dos seus candidatos. Então, no Brasil, especificamente, não tem como você se candidatar sem estar afiliado a um partido, né? Até já existiu algumas pessoas que tentaram fazer isso no passado, até na nossa região já existiu isso também, mas regulamentalmente não tem como se fazer, né? Isso aí está na Constituição e está no regimento do Tribunal Superior Eleitoral, que faz toda a diretriz de uma eleição, de todas as eleições, as regulamentações e as leis que são proferidas nesse período eleitoral. E a partir de então, David, das convenções, lá fica definido, né? Já existe um que a gente chama de coeficiente, de número, né, de candidatos possíveis por cada partido, e aí nas convenções, como você falou, é uma reunião, né? Uma reunião ali que vai ser uma votação daqueles possíveis pré-candidatos que já colocaram o seu nome à disposição, que querem colocar, e aí fazem uma votação internamente, e aí publicam isso através de ato oficial, no Diário Oficial, para que possam regimentar efetivamente a sua candidatura, seja vereador, seja prefeito. André, e esse coeficiente já definido aqui para Patos de Minas, 16 ou 18 candidatos por chapa? 18, né? São 18, né? 18. É a cadeira mais um. Isso, exatamente. São 18 candidatos. 30% tem que ser do sexo diferenciado, é isso? Isso, exatamente. Como que é calculado isso, né? Foi bom você falar isso para a gente deixar claro, né? Pode qualquer número de candidatos, as pessoas... A gente recebe muitas essas perguntas, né, David? Na verdade, não, né? Cada partido pode colocar ali o número de cadeiras da Câmara Legislativa possível mais um. Ou seja, em Patos nós temos 17 cadeiras, né? Ou seja, nós temos 17 vereadores. Atualmente uma vereadora, 16 mais uma vereadora, né? Então a gente tem 18 possíveis candidatos por chapa ali, né, que a gente fala, né, sendo esses obrigatoriamente pela lei, sendo 30% mulheres, ou seja, né, numa chapa é composto ali de 18 candidatos, então 30% tem que ser mulheres obrigatoriamente, não tem como... Ou ao contrário, 30% homens e os outros 70% mulheres. Exatamente. O que é muito difícil, infelizmente. Exatamente, infelizmente por motivos até cultural, né, David? Isso está aumentando cada vez mais, isso é muito bom para a sociedade, a participação efetiva feminina. Essa exigência, né? Aí é muito bom. A gente recebeu aqui no nosso programa semana passada, né, a advogada falando sobre a importância da mulher na política. Então, é muito importante isso. Com certeza. Quebrar esse tabu, né? Esse cultural, como diz você. E falando de casa legislativa, não é nada mais, nada menos que ali que vai redigir e efetivar as leis que vão conduzir o nosso dia a dia, né? E isso, quem está ali está defendendo certas pautas, né? Com certeza, maior participação feminina, melhores e maiores números possíveis de pautas femininas. Isso ajuda muito, com certeza, no dia a dia. E a gente sabe que a gente tem uma sociedade multifacetada e é muito importante a gente ter representação diversa lá na Câmara Legislativa. Temos só uma, né? Só uma vereadora hoje, infelizmente. Então tá aí a grande oportunidade de aumentar esse número aí que é muito importante para todos. André, mas aí o povo quer saber, o povo pergunta, já está aí a flor da pele, uns, eu não gosto de discutir política, eu não gosto de programa eleitoral. Tem gente que gosta de programa eleitoral, é importante assistir a proposta dos candidatos. Quando que começa a campanha?
quando que pode entregar o santinho, quando de fato deixa de ser pré-candidato, ser um candidato oficialmente, quando que pode ir na rua e pedir o voto, distribuir o santinho, propaganda na rádio, enfim, aquela festa da democracia. Exatamente, David. Como que é feito isso, né? Primeiro, a gente tem aí efetivamente o período, como a gente falou anteriormente, das convenções. As convenções realizadas, nós temos o período regimental para fazer as convenções. Esse período vai até o dia 5, né? 5 de agosto. 5 de agosto. Então, a partir do dia 6, a gente já tem os candidatos oficiais, né? E a partir disso, então, como que é feito o cálculo, né? 45 dias antes do dia oficial, inicia-se a campanha, né? Se nós temos a campanha, a eleição no dia 6 de outubro, então nós temos 45 dias efetivamente de campanha. Apesar de termos aí a pós-convenção, né? Nós temos um período de agora que começa do dia, salvo engano, do dia 26 e vai até o dia 5, né? Que é o período possível de convenção. Quem fizer a convenção no dia 26, por exemplo, vai ter que aguardar o dia 6 para iniciar a sua campanha, né? E assim sucessivamente, né? Então nós temos 45 dias interruptos aí de campanha, como é regimentalmente pelo TSE em todos os anos, em todas as eleições, seja para executivo, para legislativo ou até mesmo para presidência, Senado e assim por diante. André, agora numa vertente onde você trafega muito bem, que é o marketing político, né? As eleições, a campanha, de fato, nua e crua, o que muda, o que você está vendo? É claro que a gente sabe, né, que tem o IA e a inteligência artificial, a força das redes sociais, da internet cada vez mais, mas o que você acha que vai contribuir muito? Qual que é a ferramenta, a principal ferramenta do candidato para ele agariar esses votos necessários? David, nós temos aí mais de 12 anos de experiência com marketing político, com essa especialidade, né? E a gente viu aí efetivamente nas duas últimas eleições uma alteração muito grande do perfil do eleitor, né? O eleitor, naturalmente, o perfil do eleitor, ele é uma consequência do perfil do cidadão. E esse perfil foi alterado visto o uso da comunicação digital, né? O uso da internet, né? A internet e aí mais precisamente as redes móveis, né, os celulares, né, foram cruciais para essa mudança de comportamento e automaticamente a mudança de estratégia também, né? A gente fala em marketing, seja no âmbito político ou no âmbito empresarial, marketing não é nada mais, nada menos que estratégia. E aí o que o candidato precisa é levar as suas opiniões, as suas proposições ao conhecimento do eleitor, né? E hoje não existe outra ferramenta melhor do que o marketing digital, que é a internet em si, né? Para poder fazer essa disseminação de conteúdo mais rápida, de forma mais rápida. Mais ágil, mais rápida e principalmente mais segmentada, né? A gente sabe que um candidato, ele não tem as proposições para um público na sua totalidade, né? Ou seja, não é todos os eleitores de Patos de Minas que tem ali, dando exemplo aqui, Patos de Minas, né? Que sim, tem claro, ali a opinião por benemérito de um candidato A em prol de um candidato B, né? Uma parcela da sociedade, por algum motivo, por alguma pauta, tem mais apreço por aquele candidato A por aquela pauta e outra parte da sociedade por um candidato B, o que é normal. Automaticamente, a gente fala muito isso em marketing, né, o David, que o candidato ele deve efetivamente contribuir para aquela pauta que ele trabalha seja cada vez mais disseminada no público que tem a ver com aquilo. É o público-alvo, né? Isso, exatamente, né? Falando em termos técnicos, o público-alvo. A gente fala muito da seguinte maneira, né? A divisão de um trabalho de um candidato, ele se dá por tempo versus público-alvo, né? Ou seja, ele tem que trabalhar o conteúdo dele, aquilo que ele tem, que ele propõe para a sociedade, para fazer para aquele tipo de aquele nicho de público, né? Durante o tempo que ele tem disponível, né? Campanha política tem isso, né? O tempo é precioso. Falando em tempo, é bom você lembrar do tempo, que há poucas eleições atrás eram 90 dias. Eu participei numa dessas disputas aí, são 90 dias, é muito tempo, 3 meses, né?
cansa os candidatos, os eleitores, e agora o TSE, já desde da penúltima, se não me engano, terceira, né? Da terceira para cá, são 45 dias, diminuíram, e para uma cidade grande, Patos de Minas até que consegue, né? É um polo grande, a gente sabe, mas para as grandes cidades, as capitais principalmente, 45 dias para um candidato é muito pouco. Aí vem a ajuda da internet. Mas a pergunta que eu quero te dizer, não só porque eu sou um defensor da mídia, do rádio, da televisão, né? A gente ouve muito falar que nada substitui o olho no olho, o candidato, o aperto de mão, o frente a frente. E a internet vem aí. Isso é mito, é verdade? Nada, a melhor ferramenta é o olho no olho? É andar, é a sola do chinelo mesmo, do sapato? David, vou aproveitar um ensejo do que eu falei aqui anteriormente, né? O perfil do eleitor, ele é reflexo do perfil do ser humano, né? E o ser humano, ele vive de relações, né? A todo momento, né? Aqui nós estamos numa relação empresarial, né? Numa relação de comunicação, né? E o eleitor, não diferente disso, quanto mais ele se sentir mais próximo do candidato, melhor ele vai se sentir para então confirmar o seu voto naquele candidato. Isso vem se demonstrado até em pesquisas de nível nacional, sobre o perfil do eleitor, né? O eleitor cada vez mais conectado, mas ele também entende que pela facilidade, ele não pode acreditar em qualquer coisa, né? Assim como é a gente no dia a dia, né? Nem tudo que chega no seu telefone é 100% confiável, né? A gente tem as ações, infelizmente, de pessoas que usam os meios de comunicação digital. Fake, né? As fake. Lembrando que fake news é crime, viu, gente? Ano eleitoral também. Vamos prestar atenção nisso aí. Além de enganar você, e quem fizer também está sujeito aí às penalidades. E digo mais, David, a ferramenta, só concluindo a resposta, sim, a ferramenta de comunicação digital, a internet, ela veio, né, para somar, né, para poder facilitar o contato com o eleitor, né? E não para ser o único e principal, de forma nenhuma, né? Nós temos aí as mídias de comunicação tradicional, né? O rádio, a TV, como este canal que a gente está vendo, o quanto as lentes da NTV leva informação para quantas pessoas ao mesmo tempo e o poder dessa informação. A gente sabe disso, né? O mesmo cunho a gente usa para as campanhas eleitorais, né? É lógico que cada tratativa é uma tratativa, cada estratégia é uma estratégia, cada candidato... Eu costumo falar nas minhas consultorias que cada candidato e candidatura tem as suas particularidades, né? Porque através disso a gente, digamos que a gente elege o perfil daquele candidato para definir as estratégias que ele vai conduzir. Mas definitivamente não existe uma receita de bolo. O que a gente está falando aqui é de uma maneira... É mais uma ferramenta que agrega, né? De uma maneira geral do perfil do eleitor, né? O eleitor, ele entende que quanto mais proximidade, mais acessibilidade ele vai ter com aquele candidato. E é bom, viu? Essas mudanças aí, Andrés, é muito válido, é muito bom. Acredito eu que, aproveitando o gancho, o viés dessa conversa, que daqui a um tempo não terá mais santinho, não terá isso mais, como a gente já vê em eventos, né? Antigamente tinha as panfletagens e tal, e a gente sabe que isso aí também acaba com o meio ambiente e tal. Então acho que a tendência é isso, nada mais justo do que acompanhar. Então o candidato que não utilizar dessa grande ferramenta que é a internet pode pagar caro com isso aí, com as suas eleições, né? Na verdade, David, e aí até os órgãos competentes estão cada vez mais abrindo o olho para isso, né? Há 8 anos atrás eu participei de um seminário sobre fake news lá no TSE em Brasília, né? 8 anos atrás, né? Já se iniciou a discussão, para você ter uma ideia de quanto isso é válido e quantos órgãos competentes estão de olho nisso, né? Você falou muito sobre isso, a questão da fake news de crime, né? E aí você está falando do comportamento das eleições também, do perfil das eleições. Com certeza isso vai ser muito mutável, né? Como é a nossa vida no dia a dia, como é as empresas que a gente tem aí, os relacionamentos que a gente compra, que a gente gosta, o quanto mudou daqui para lá, né? De cá para lá. Então a gente sabe que isso vai acontecer, essa mudança, e com certeza essas eleições de 2024, com certeza, David, farão mais uma vez muito bem para a sociedade, porque elas serão com certeza de fato muito importante no quesito de
mudança de paradigma, né? André, eu tenho liberdade até porque eu te conheço como amigo e profissional que você é, representando, né, a Promídia e todo o trabalho que você tem. Numa visão aqui de Patos de Minas, já vamos... Aqui a gente tem bola de cristal não, mas o André é um profissional que tem acesso em todos os gabinetes, em todas as esferas, é respeitado pelos políticos, pelos candidatos aqui. Na nossa casa aqui, Patos de Minas, como é que você está vendo? Qual que é a visão que você está vendo? Você disse sobre mudança. Você acredita, você que já deu uma olhada, obviamente, né, na mudança dos candidatos, cada um para seu partido, né, toda essa mudança, tanto o legislativo, o executivo... Como que é essa visão? Você acha que vai dar uma balançada mais uma vez? Vai ter uma troca de cadeira lá? Muita gente vai mudar a Câmara? Olha, David, eu costumo dizer que a política, as eleições são um retrato da sociedade, né? Isso é fato, né? E a sociedade vem cada vez sendo mais mutável, né? Eu não falo que nós teremos uma mudança radical, né? A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe, né? Eleição só se termina, né? A gente fala, só se termina na apuração dos votos, né? Você sabe muito bem, você já foi um participante ativo do MEI, você sabe como mas definitivamente o que a gente está percebendo, e não só em Patos, de uma maneira geral, é que as pessoas estão se atentando muito na hora do voto, né? A gente sabe que o eleitor está muito preocupado, né? Porque ele está entendendo o quanto a política faz diferença no dia a dia dele, né? O quanto ele tá entregando algo precioso ao digitar o número ali na urna, né? E a partir disso, os candidatos também estão entendendo isso e não estão tendo como fazer aquele fingimento mais que existia há muito tempo, né, David? Aquele cara que saía... Que voto de cabresto. Hoje em dia já não Mas tem graças à internet, porque o povo consegue, às vezes ficava enferrujado, sem muita voz dos meios de comunicação que tinham, né? Somente o rádio, a TV e a imprensa escrita. Hoje não, hoje todo mundo tem uma mídia ali na mão para poder se manifestar, para fazer a sua cobrança. Era a conclusão do meu raciocínio. Por que isso, né? A comunicação facilitada, hoje a gente, sendo bem honesto, eu tenho certeza que aí no conforto da casa de vocês, se você olhar para o lado aí, você tem, com certeza, se você tem 2 pessoas, muito possivelmente você tem no mínimo 3 telefones, né? O que significa isso, né? Significa que a comunicação hoje é algo essencial da vida das pessoas e automaticamente isso a comunicação tornou a informação muito mais veloz, né? E aí, isso para o bem ou para o mal, isso uma informação positiva ou informação negativa, isso transcorre de uma forma muito rápida, né? E aí, trazendo para o mundo político, o agente público, que é o político, ele é um alvo, né? 24 horas por dia, né? André, dos 17, vamos uma perguntinha aqui mais. Depois a gente vai olhar esse programa depois das eleições. Como a gente falou, tem bola de cristal não. Das 17 cadeiras que estão lá hoje, você acha que 50% muda, 30%? Qual que é a avaliação? Olha, David, até agradeço a sua introdução quando você falou que a gente tem, graças a Deus, abertura, e realmente a gente tem, né? Graças a Deus, a gente tem um reconhecimento pelo nosso trabalho, pelo nosso profissionalismo e por tudo que a gente já fez nos mais de 14 anos de carreira. Graças a Deus a gente tem abertura com todos eles. E aqui a gente não vai estar falando de nenhum A ou B. Sim, claro, sem citar nomes. É só uma questão realmente de análise, conforme você está falando, né? Na minha opinião, eu creio que em média de 40% a 50% nós vamos ter uma mudança, né? Uma mudança. Isso historicamente dizendo, se a gente for pegar histórico da cidade, né? E isso acontece em todas as eleições, né? Isso é fato, né? Isso, a gente sabe que eleição é algo muito regionalizado, né? Cada cidade tem uma realidade. É verdade. E cada realidade se passa por um Muito momento. bem, depois a gente vai conferir esse programa depois das eleições. Vamos ver. Porque as eleições, na verdade, bem dizer, já começou, né? A movimentação. Por isso que eu te convidei para estar aqui. Para a gente fechar o nosso bate-papo, até porque você tem outro compromisso, né? Profissional, atendendo toda a região aí. O que é um bom candidato? David, com certeza, o bom candidato é aquele que trabalha nas pautas a qual ele representa uma gama da parte da sociedade, né? E leva para aquela gama da sociedade realmente as benesses que ela precisa, né? Eu costumo dizer que
o candidato ele precisa representar uma gama de pessoas através de uma pauta ou de várias pautas, enfim, mas que ele atenda os anseios daquelas pessoas enquanto cidadãos, né? A gente sabe que não se trabalha somente a saúde, não se vive somente pela saúde, mas não se vive somente pela estrutura física da cidade, não se vive também somente pelo planejamento urbano, não se vive por outras pautas do social, por exemplo, da sustentabilidade, por aí vai. Mas, na verdade, o agente público, como é verdadeiramente chamado o vereador, o prefeito e aí, assim por diante, o agente público ele é nada mais, nada menos um representante da sociedade. O que a sociedade espera desse agente público? Que ele reverta com muita seriedade, com muita cautela, os recursos que são a eles destinados em prol da sociedade, né? A gente fala que digitar o número do seu candidato é confiar a ele o orçamento daquela cidade. Muito bem, falou quem pode, quem tem autoridade, respeito no assunto. Em nome da Promídia, quantos anos? Mais de 14 anos. 14 anos. Como é que faz para te encontrar? Quem é pré-candidato aí também, quer bater um papo aqui com o nosso companheiro aqui, pode encontrar você aonde? Com certeza, David. Nós estamos lá no Instagram, @Promídia Marketing, né? Promídia. Isso, Promídia. @Promídia MKT de Marketing. Promídia MKT no Instagram. Você vai achar todos os links lá, o nosso site, todos os links para poder entrar em contato com a gente e quem sabe a gente pode auxiliar você em uma campanha de muito profissionalismo. A gente, como a menção a gente falou aqui sobre a percentual, a gente não pode garantir, mas na verdade o que a gente leva é o profissionalismo e o conhecimento. E o mais importante, te interrompendo, dentro da lei. Exatamente. Dentro da lei, com profissionalismo. André, então vamos lá que você tem outros afazeres. Obrigado por ter me atendido mais uma vez. Como eu te falei, vou precisar de você aqui outras vezes durante essa campanha política, essas eleições. Posso contar? Com certeza. Podemos contar com você, com a sua sabedoria? Com certeza, estamos sempre à disposição. A jornada da campanha eleitoral de 2024 está só começando para os eleitores. Para a gente já tem mais de ano que já começou. Né? Verdade. Mas nós temos aí até dia 6 de outubro uma grande jornada e estamos sempre à disposição de vocês. Muito bem. Você aí de casa, não sai daí não, que a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre divórcio, traição, direitos e muito mais. Mitos e verdades é daqui a pouquinho no Opinião Regional. Vai para um breve intervalo e eu volto já já. Estamos de volta com Opinião Regional, aqui na telinha da NTV, na sua televisão, através do 8.1. Você que acompanha a gente no Facebook, no aplicativo, no site, enfim, nos nossos canais através da internet. Mande aí a sua pergunta, a sua opinião é o mais importante. A gente volta na segunda parte do nosso programa, como eu já anunciei na abertura de hoje, falando sobre divórcio e traição. Quem trai perde todos os direitos? O que é traição de fato? A gente vai falar com quem atua na área e a NTV sempre trazendo os melhores especialistas. A gente recebe aqui pela primeira vez no programa a advogada, a doutora Eduarda Gomes Pereira. Doutora Eduarda, prazer conhecê-la e recebê-la aqui na Opinião Regional. Fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre traição, sobre divórcio, tirar as dúvidas do pessoal aí. Doutora, e é um assunto que está em pauta, o telespectador pode sugerir aí os temas, as pautas aqui para os nossos programas, tanto no Opinião Regional, como Programa Mais Saúde, nos nossos programas, que a gente sempre traz aqui os convidados, os especialistas, para tirar essa dúvida. E esse é um tema que o pessoal de casa pediu, tendo em vista que está em alta, né? A gente vê alguns famosos aí que estão, né, no linguajar popular, nesse meio de traição, de separação. Recentemente a gente teve aí o caso de uma cantora, teve aí também do cantor, mas enfim, doutora, quem tem ali de fato o seu casamento, o seu relacionamento e é traído, tem que processar, não pode processar? Como é que é esse dilema todo? Conta pra gente. Então, você lida com isso todos os dias. Acontecem várias situações no dia a dia, isso vai ser analisado de caso a caso, né? Porque, assim, há particularidades, né, individuais de cada pessoa, né, de cada relacionamento, que vão ensejar nessa possível ou não indenização.
casos, né, como esses atuais, que houveram algumas exposições, né, midiáticas, óbvio que a pessoa tem o direito, sim, ao dano moral, dependendo até dano material, né, mas hoje o posicionamento do STJ, do STF, é que não tem direito à indenização somente pelo fato da traição. A traição em si, ela não vai gerar para a pessoa uma indenização, a não ser que essa pessoa realmente ela comprove, né, que ela teve alguma exposição ou algum, de fato, prejuízo. Ah, muito bem. Então, se tiver, de fato, isso, ela tem algum direito? Tem. É possível pelo artigo 186, combinado com 927 do Código Civil. Não só por apenas ter um relacionamento, mas isso também, exatamente, se não tivesse, competia isso também. Mais ou menos por aí. Muito bem, isso, cada caso é um caso. Você aí de casa pode mandar a sua pergunta através do 999 47 45 15, é o WhatsApp que a doutora Eduarda vai responder. Bom, o que é traição? O que configura traição de fato? Por exemplo, as redes sociais, a gente conversou agora da força, né, com o nosso convidado anterior, a força que está nas redes sociais. Sim. Troca de mensagens já configura traição, já invade a privacidade do outro? Como é que funciona? Até 2005, né, havia ali pelo Código Penal a tipificação do adultério como tipo de crime. Hoje já não é possível você prender alguém pelo fato de trair. Trair não é crime pela lei, certo? Até quando que era crime? Até 2005. 2005. Ainda há, né, no Código Penal a previsão legal, mas não é possível prender alguém pelo fato de cometer o adultério. A traição, ela vai sair aí, né, de acordo com o que a pessoa mesmo vai levar como traição, porque hoje temos tantos tipos de relacionamentos que às vezes aquilo a pessoa não vai levar como uma traição. Troca de mensagens, sair com alguém, ficar com alguém. Às vezes a pessoa tem um relacionamento aberto. Isso para a pessoa já não vai ser uma traição. Outra coisa mais grave, né, como uma exposição, né, tirar foto, divulgar, aí sim a pessoa já configuraria aí uma traição para aquele tipo de relacionamento. Mas conforme eu já havia dito, será observado de relacionamento a relacionamento, né? Se for um casamento, né, no modelo comum de casamento... O que é o modelo comum? O modelo comum seria duas pessoas... né? Num relacionamento sério, fechado. É um relacionamento fechado, não um relacionamento aberto. Que vivem para ambos, né? Sim, pessoas que vivem para ambos. Casado no papel. Casado no papel, ou união estável. Talvez essa pessoa, né, de acordo com o que ela entende, ela poderia julgar ali como uma traição, uma mensagem, ou a pessoa sair, ter um aplicativo de relacionamento, né? Porque hoje também as pessoas, elas têm aplicativos de relacionamento e acham que fica por isso mesmo, né? Às vezes tem um relacionamento com outra pessoa e usa esse aplicativo para sair com outra, né? E a pessoa às vezes não sabe. Isso sim é trair. É trair, mas às vezes aquele companheiro aceita. Ô, doutor, e para quem não aceita lá no seu escritório, aí tem que estar munido de provas dessa traição? Você sempre fala isso para as pessoas, e que tipos de provas ajudam nesse processo? Sim, quanto mais provas a pessoa tiver, melhor. Áudios, fotos, vídeo. Eu sei que hoje em dia, com a tecnologia, é tudo muito fácil, mas também, ao mesmo tempo, é um pouco complicado, né? Porque a pessoa, quando ela é traída, né, vem não é somente, às vezes, uma traição apenas. Geralmente, a pessoa que trai, ela tem um histórico. É o comum de eu ver bastante nos casos que atuo, são pessoas que têm esse histórico de traições. Não fica apenas em uma traição. Tem esse cotidiano de trair a pessoa. É verdade. E todo mundo falou, quem trai uma vez, trai sempre. Tem isso aí. E é mais ou menos por aí. Sim, aí normalmente a gente instrui a pessoa a ter essas provas. Porque, acaso, né, ela queira
vir a pedir a indenização, ela pode ter essa facilidade sem ter o perigo de ter o afastamento do direito pela norma legal, que atualmente, né, o que eles dizem é que não tem direito. Então, se você não tem direito apenas pelo fato de a pessoa trair, então acontece de você chegar lá com um processo, às vezes esbarrarem. Então, o que é mais comum é você chegar com o máximo de provas possíveis, demonstrar que você teve aquela prejudicialidade na sua vida, que houve de fato um real prejuízo, para que sim você consiga pedir uma possível indenização. Muito bem. Cabe reparação em traição oriunda de casamento? Não. É aquela pergunta que a gente já tinha... Sério? Voltado lá. Não cabe. O posicionamento atual deles, né, no Supremo é que não cabe. É isso, tá vendo, gente? Fala, você me traiu, então você vai perder todos os seus direitos e bens também. Bens? Os bens continuam da mesma forma do casamento. De acordo com o regime de bens que você possui, a partilha vai ser efetuada. Aquele negócio, eu gosto de citar exemplos aqui, doutora, para o pessoal de casa identificar. Por exemplo, a pessoa é traída, você não volta aqui para casa, você não tem direito à casa, eu vou ficar com a casa porque você me traiu, ou vou ficar com o carro porque você me traiu. Não isso é por aí, não existe, não. É observado de acordo com o regime. Se você possui um regime de comunhão universal, vai ser dividido de acordo, né? A metade para cada um. Se é partilha, você vai discutir, vai ter que ser observado se tem um pacto antinupcial, né? Se tem um acordo, aí vai ser seguido de acordo com o regime do seu casamento e de acordo com o pacto que você tiver feito. Volto a levantar a bandeira e falar, nada melhor do que estar amparado ali da lei e de profissionais, seja em qualquer relacionamento. Procure um advogado quando você for casar, tudo certinho, tudo documentado. E hoje também tem, nos relacionamentos, tem um contrato também, né? Tem o contrato de namoro. Você trabalha nessa área, um contrato também? Sim. A procura é grande por contrato de namoro? Olha, recentemente eu tive um caso que a pessoa procurou sim, para fazer contrato de namoro. É uma tendência. É uma tendência atual. Porque... É para ficar respaldado, doutor? Sim, com certeza. Porque quanto mais as pessoas elas estão informadas, né? Vocês mesmos falaram no primeiro bloco que hoje a tecnologia ela traz pra gente tanto benefícios quanto os prejuízos, né? Malefícios, isso. Né? E assim, a informação hoje ela vai trazer pra gente muitos benefícios, né? E a lei ela tá aí não só para ajudar nós profissionais, mas também para esclarecer muito para as pessoas, né, que assim necessitam. Então, assim, hoje é possível você ir até o cartório mesmo, né, e já fazer ali um pacto. Muito bem, é isso, gente. Sempre procurar e você tá amparado aí da lei, tudo certinho. Vamos pro nosso intervalo e já tá chegando pergunta aqui. O pessoal quer saber, doutor. Vou te fazer a pergunta, responde depois do intervalo. No caso de pensão e guarda dos filhos também. Sim. Se houver traição, se perde, se tem direito, enfim. Vamos pro nosso intervalo, produção? É rapidinho, daqui a pouquinho, Opinião Regional está de volta aqui na tela da NTV. Esse é a Opinião Regional que está de volta na sua telinha e a gente volta no nosso último bloco com um bate-papo, traição, direitos, né? E quem fala com a gente é a advogada a doutora Eduarda Pereira, falando e respondendo a pergunta dos nossos telespectadores. Você aí do outro lado participa com a gente, a produção vai colocar aí na tela, muito bem, o WhatsApp e o pessoal quer saber aqui de casa. Eu não vou identificar porque esse tema é bem pessoal, complexo, né? E pessoal. No caso de traição, como é que fica a pensão dos filhos? Como é que é? Tem que pagar pensão para quem é traída, para quem é traído? A pessoa que trai, se ela vier a pedir, né, uma indenização ou uma pensão... Aqui traiu. Provavelmente ela não vai conseguir. E quem é traído, quem é traída, tem direito a uma pensão, uma indenização, uma reparação? Sim, a pessoa que foi traída, mesmo que não seja, né, e ela queira separar, né, o seu relacionamento, é possível sim
a pessoa conseguir, né, um tipo de alimento conjugal. Só que esse alimento conjugal, né, ele vai ter que ser provado. O que é o alimento? O alimento conjugal, ele é um alimento temporário pós-relacionamento. Essa pessoa, às vezes, era dependente, né, daquele companheiro ou daquela companheira e não tem condições de se manter no mesmo padrão de vida que tinha antes. Então, ela pode vir a requisitar essa pensão que vai ser fixada pelo juiz, né, de alguma quantia de acordo com o padrão que a outra parte possa ofertar, né, e desde que também não seja totalmente prejudicial àquela pessoa. Ela tem que conseguir arcar com esse alimento para o cônjuge. Quem recebe, tem que pagar. Sim, e não é eterna. Ela tem um prazo. Ela vai ser fixada de acordo com a necessidade de cada caso. Muito bem, na questão de guarda dos filhos, quem trai perde o direito de ver os filhos, de ter a guarda dos filhos? Não, isso é a parte também, né? A pessoa tem que saber separar as coisas. O relacionamento é entre ambos, né? O relacionamento dos pais para com os filhos, eles continuam. É um relacionamento que vai perdurar assim enquanto eles quiserem, pro resto da vida. Porque o que eu tenho, né, o hábito de dizer pro pessoal, né, que são meus clientes, é que filho é para sempre. Companheiro você troca. Aquele negócio de querer descontar nos filhos aí, a traição, não é por aí não. Quem decide não. É a lei, é o juiz. Sim, muito acontece. Fui traída, você não vai ver mais os filhos, nada disso. Não acontece não é por isso. Aí, não. Acontece também dos pais que esquecem de ter os filhos, né? Às vezes separam e esquecem que tem filhos. Aí sim, já é possível a mãe também correr atrás dos direitos. Isso, né? deve. Mas reparação. nesse caso, nem traição, qualquer momento separou, tem o seu direito. Olha que bacana aqui o nosso bate-papo, eu não vou identificar. Lá gostaria de fazer uma pergunta, doutora Eduarda. Sim. Quais são os direitos de uma pessoa em um contrato de namoro quando é traída? Então, vai ter que ser fixado, né, dentro desse acordo, cláusulas de acordo com aquela necessidade do caso. Então, é possível você colocar uma cláusula com uma indenização, uma cláusula indenizatória? Isso é possível. Então, já no contrato de namoro, você pode colocar uma cláusula indenizatória. Isso, um jogador aí famoso que está com a namorada e colocaram no contrato sobre traição, né, uma multa milionária lá. É possível. É possível. É possível. Bom, doutora, vamos aproveitar, a gente resta aí 5 minutos do nosso programa. Outro fator que causa as separações são as agressões, a violência doméstica, né, a Lei Maria da Penha. E quando acontece, né, a gente falou do lado da traição, mas esquecendo um pouquinho a traição, mas da violência, que infelizmente os números estão aí, gente, e a gente recebe profissionais, especialistas da área, que entristece ver que os números estão alarmantes. Infelizmente acontece aí no nosso Brasil, principalmente disparado. Perde a guarda, tem direito à indenização, como é que funciona? Então, rompe de vez o casamento, o relacionamento? A Maria da Penha, ela é uma medida provisória de urgência, né? Ela é tida como medida provisória de urgência que ela é para analisar também cada relacionamento de caso a caso. Vai ser analisado se a pessoa sofreu agressão física, psicológica, né? E outros tipos de agressões, onde que, a partir da denúncia, a pessoa fará, né? Ou pelo número 180, a pessoa poderá fazer a denúncia, a partir daí vai gerar, né, a queixa-crime, que vai virar um inquérito e vai ser investigado, né, qual o real acontecimento gerador de fato, se o Ministério Público irá levar aquele processo à frente pós-medida concedida, que normalmente a maioria das medidas são concedidas, né, ou não, depende. Porque realmente eu disse, tem que analisar o que aconteceu de fato na agressão para que essa medida seja concedida. Mas em sua maioria elas são
concedidas. Se a pessoa realmente tiver feito uma agressão física, é uma ação público incondicionada, o Ministério Público que atua pela pessoa. Então, pelo artigo 7º, é possível, né, dessa lei, é possível ter uma reparação. Mas após todos os trâmites legais desse processo, né, que o Ministério Público irá, junto ali ao juiz, ver se realmente o agressor teve uma culpa, de fato. E aí sim vai ser fixado dentro do processo criminal uma indenização para essa vítima. E lembrando sempre, como falou, munido de provas. Munido de provas. O Ministério Público ele vai juntamente, né, a vítima buscar essas provas, testemunhas, fotos, áudio, vídeo, vizinhos, pessoas que realmente ali conviveram com aquele agressor e aquela vítima, para verificar realmente os meios de prova, né? Hoje, 2024 e 2023, nós tivemos um aumento absurdo nos índices de violência doméstica. Então, assim, é muito importante ficar de olho. As pessoas, eu digo, não esperem para se separar, porque o agressor não para. Ele não para. Sempre volta novamente. Sempre. O histórico do agressor é o mesmo do que trai. Sempre ele vai continuar. Não espere ele começar a dizer que vai mudar, porque ele não vai mudar. E as leis existem, né? A gente vê, as leis existem e muitas das vezes as pessoas por falta de informação. E outro detalhe importante, vou aproveitar o seu gancho, doutor, Sim. e a liberdade, e voltar na fala da nossa primeira participação aqui no programa. A importância da mulher, da representatividade da mulher na política, defendendo os direitos das mulheres. Concorda com isso? Concordo. Concordo, sim. Hoje, inclusive, eu faço parte da Comissão Estadual de Violência Doméstica, né? Eu acho que é de suma importância a gente levantar esses tópicos, porque as mulheres, elas, por mais que elas saibam, elas têm medo de denunciar. E isso é muito importante. É muito importante. Caso você aí em casa não se sinta à vontade para ir até uma base móvel da polícia, até uma delegacia da Polícia Civil, diz que 180, você não precisa se identificar. Eles vão pedir informações base e você vai dar e eles vão atrás dessa pessoa que está te agredindo. 180. Para quem não quer ligar no 190, 180 tá aí. Mas volta a falar, é importante a representatividade da mulher para ela ter esse respaldo, né? Sim. Então a mulherada aí, as próximas eleições, vamos candidatar, vamos ocupar o espaço. Que tem espaço, é isso. Vamos parar com esse papo, é cultural, não tem nada disso não. Chegou, tá chegando cada vez mais isso, e isso é bom. Bom, deixa eu ver um outro assunto importante que a gente tem que falar aqui. Vale também para violência psicológica? Vale para todos os tipos de violência, né? Hoje, eu disse mais em específico da agressão física, porque é o Ministério Público que vai atuar pela pessoa. Mas, caso a pessoa sofreu uma pressão psicológica, uma agressão sexual, né, vários tipos de violência, né, em si, ela vai sim ser analisada e talvez, quem sabe, né, será aí dentro da própria medida fixado um tipo de multa para esse agressor. Muito bem. No caso de violência, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a violência doméstica perde a guarda dos filhos também? Não exatamente. Né? A violência doméstica em si, ela não impede que esse agressor tenha o contato para com os filhos. Porém, cada medida ela é única. Tem os modelos padrões, né, que os juízes utilizam para fixar aquela medida. Normalmente, coloca-se uma pessoa para cuidar dessa parte de entrega do filho. Né? Aí sim será analisado a questão da logística, né? Se a pessoa mora na mesma cidade, se a pessoa mora fora. Normalmente coloca-se um terceiro, neutro, que será responsável para a entrega dessa criança no dia da visita ou no dia da troca, se houver guarda compartilhada, né? Porque na maioria das vezes a guarda compartilhada tem ali 15 dias com o pai, 15 dias com o outro, né? Aí normalmente coloca-se esse terceiro neutro para fazer essa entrega. Mas nem sempre isso funciona. Então, assim,
geralmente, os juízes eles pedem que a guarda seja analisada fora da medida. Então, é um processo que irá ou para a vara de família, caso na sua cidade tenha vara de família, ou na vara civil, né? E será analisado pelo juiz da vara competente, não pelo juiz das medidas de urgência. Muito bem. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua contribuição, pelos seus esclarecimentos. É importante a gente trazer esse assunto aqui para o pessoal de forma mais aberta, né, numa televisão como a NTV, de forma aberta ao grande público, porque fica cheio de mitos e verdades, né? Sim. Ah, você agrediu, você perde o direito, você traiu, você não tem direito, e não bem assim. Procure sempre o profissional. Como é que faz para te encontrar? Qual que é o seu arroba? O arroba a gente pode deixar aqui. É @EduardaPereira_advocacia. E eu vou deixar também o telefone, caso o pessoal queira, fica à vontade. queira entrar em contato com o escritório, é 349-9719-8539. Hoje tudo é mais fácil nas redes sociais. Repetindo. EduardaPereira_advocacia. EduardaPereira_advocacia. Obrigado mais uma vez. E olha, adorei conversar com você. Te espero mais vezes aqui. Sim, com certeza. na NTV, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Muito bem. Você de casa, obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.